ele vai falar, não, a partir de hoje só tomo banho sábado. Pode tomar banho só sábado, não tem problema nenhum. Faz o que você quiser na sua vida. Você pode ignorar Deus, você pode virar as costas para a palavra de Deus, mas tem uma coisa, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele vai te perguntar, o que você fez com o dom da salvação que eu entreguei em suas mãos? E aqueles que foram diligentes serão salvos e ouvirão: servo bom e fiel, entram na alegria do seu Senhor. Mas aqueles que foram preguiçosos ouvirão: servo mau e infiel, agora você vai para o inferno. Então, meu irmão, não há desculpas. Não há desculpas. Se você enterrar o seu talento, você será responsabilizado por isso. Tive medo, foi o que o servo falou. Medo de trabalhar, medo de se envolver com Deus, medo de assumir as suas responsabilidades. Fala para o seu irmão, não tenha medo de assumir as suas responsabilidades com Deus. Porque se você não assumir, não vai adiantar nada, você vai prestar conta do mesmo jeito. Então, se você tem responsabilidade, se você tem família, não tenha medo de assumir essa responsabilidade. Com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Assuma essa responsabilidade. Não tenha medo de assumir a responsabilidade com a comunhão, com a igreja. De assumir a responsabilidade com os amigos, com os irmãos. De assumir a sua responsabilidade com a graça da salvação. Porque você já é responsável, assumindo ou não assumindo, você vai ter que dar conta disso. De como você administrou o seu maior talento, que é a sua joia preciosa, que é o dom da salvação que todos nós já recebemos do Senhor. A nossa maior responsabilidade, meu irmão, é a nossa vida com Deus. Isso não pode ser ignorado. Novamente eu digo, nós estaremos no tribunal do Senhor para prestar contas do que nós fizemos. Então observe que a parábola dos talentos é muito séria. E eu quero perguntar a vocês de novo, o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo com a graça da salvação? Você está sendo diligente ou você está sendo preguiçoso? Você está trabalhando a sua salvação, se envolvendo, buscando, se esforçando para estar na igreja, se esforçando para ler a palavra, se esforçando para orar, se esforçando para perdoar, se esforçando para amar até os seus inimigos, se esforçando para manter o seu coração puro, sem rancor, sem raiz de amargura, ou você está com preguiça, porque afinal de contas tudo isso dá muito trabalho. E aí, lembrando de novo do versículo 19, na parábola o Senhor voltou, não é verdade? Mas a boa notícia para mim e para você é que o nosso Senhor ainda não voltou. Amém? E se Ele ainda não voltou, hoje nós temos a oportunidade de desenterrar os nossos talentos. Porque se Ele voltasse nesse momento, já não haveria mais oportunidade. Quem fez, fez, quem não fez, não fez. Mas Ele ainda não voltou. Até esse momento, pode ser que daqui no próximo minuto Ele volte. Mas até esse momento, o nosso Senhor não voltou. Então há possibilidade de você se arrepender. Há a possibilidade de você se voltar para Deus. Há a possibilidade de você assumir um compromisso com Deus, sem medo.
É verdade. O homem que recebeu os 5 talentos, assim como também o homem que recebeu 2, e ambos multiplicaram, o que recebeu 5 multiplicou, dobrou para 10, o que recebeu 2 dobrou para 4, é verdade. Para eles fazerem isso, eles tiveram que investir, não é isso? E investimento, quando você faz o investimento, você pode ganhar, mas também pode perder. Então aquele que ganhou 5 talentos, aquele que ganhou 2, se arriscaram. Eles investiram. Para investir tem que se assumir o risco. É arriscado perder tudo. E eles se arriscaram e dobraram o valor. Então vamos aceitar que quando o servo mau falou para o seu senhor, eu tive medo. Vamos aceitar, vamos acreditar então que verdadeiramente esse servo estava com medo. Que ele não trabalhou aquele talento, porque aquele talento ele teria que se arriscar, e se ele perdesse aquele talento, ele ia estar perdendo uma coisa que não era dele. Não faz sentido isso? E quando o Senhor dele voltasse, ele não teria nada para entregar, então ele estava com medo de se arriscar, ele estava com medo de falhar, ele estava com medo de não dar certo, e foi exatamente esse medo que causou a desgraça na vida dele. Meu irmão, o medo paralisa você. O medo faz você ficar prostrado. O medo faz você perder a batalha antes de lutar. O medo faz você enterrar os talentos que Deus te deu. Porque tudo você tem medo, tem medo, tem medo. E o pior é que o seu medo acaba acontecendo mesmo, porque por causa desse medo, você acaba enterrando as preciosidades que Deus te dá, e porque você enterrou, você vai prestar contas a Deus. Então fala para o seu irmão, meu irmão, não tenha medo. Deus é contigo. Você não precisa ter medo. Se você não acredita na minha palavra, veja a palavra de Deus, Isaías 41:10. Veja Deus falando para você. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita. Com a mão direita da minha. Deus está falando para você. Não tenha medo. Eu vou segurar você, meu filho. Eu vou te dar força, meu filho. Não tenha medo de lutar. Não tenha medo de se lançar nos braços de Deus. Não tenha medo de assumir um compromisso com Deus. Não tenha medo de se arriscar em obediência à vontade de Deus. Não tenha medo. Não enterre o seu talento. E se por acaso você enterrou, desenterre agora. Desenterre já. Assuma esse compromisso com Deus. Deus, a partir de hoje eu vou viver de uma forma diferente diante do Senhor. Porque Deus fala para mim, para você, seja forte, seja corajoso, eu vou te segurar com a minha mão, não tenha medo. Meu irmão, a minha oração é para que quando o Senhor voltar, Ele possa encontrar você trabalhando os seus talentos e não deixar os talentos enterrados. A minha oração nessa noite, para a gente terminar, é para que quando Jesus voltar, Ele encontre você trabalhando os talentos que Ele te deu. A minha oração nessa noite é para que quando o Senhor voltar, Ele te encontre preparado, pronto para viver com Ele. E você vai poder ter a alegria de falar: olha aqui, Senhor, o que o Senhor me deu. Eu honrei, eu trabalhei, eu fui diligente. Teve momentos que eu chorei, teve momentos que foi difícil demais, mas eu não desisti.
Eu não enterrei o talento. Eu não fui responsável com as dádivas que o Senhor me deu. Eu não tratei de qualquer maneira a joia preciosa que o Senhor colocou na minha mão. 35 quilos de ouro, um talento, só um. Uma fortuna. Deus entregou na nossa mão a joia mais preciosa do universo, Jesus Cristo. Nada é maior do que Jesus. Nada é melhor, nada é mais importante. O Espírito Santo é essa joia preciosa que está dentro do vaso de barro. O vaso de barro somos nós. Mas dentro de nós tem a joia mais preciosa do universo. E nós temos que zelar por essa joia. Porque dependendo do que a gente faz com a nossa vida, a gente está desonrando essa joia. Dependendo com a postura que a gente toma em relação ao pecado, em relação ao mundo, a gente está desonrando essa joia. E isso não vai ficar barato. Você pode ter certeza disso. Aqueles que desonram o Espírito Santo, a dádiva da salvação, vão pagar muito caro. Eu oro sinceramente que não seja nem eu nem você esses que desonram o Espírito Santo. Ele habita em você, não tem mais jeito, você já recebeu. Não adianta você falar, não, mas eu não quero. Já era, você é responsável. Não, mas eu não quero ser responsável. Não tem problema, não, você é responsável do mesmo jeito, vai pensar contra o mesmo jeito. Então o melhor é nós vivermos uma vida que agrada ao Senhor. E você sabe o que você deve fazer, não sabe? Para estar mais perto de Deus, sabe? Você sabe o que deve parar de fazer imediatamente, não sabe? Sabemos, nós sabemos. Então, para terminar, essa é a questão. Queremos ser encontrados quando o Senhor voltar? Como servo bom e fiel? Ou como servo mau e preguiçoso? Só você pode responder isso daí. Eu oro. A Lucimar está respondendo lá. Eu oro para que todos façam como a Lucimar. Porque não tem jeito, irmão. A gente vai comparecer ao tribunal. Se tem uma verdade que não pode ser mudada, é que todos nós compareceremos no tribunal de Deus. Não dá para fugir disso. Você pode ignorar. Não quero nem pensar. Você não precisa pensar, não. Não precisa pensar. Vai acontecer, não precisa pensar. É uma verdade. Que Deus possa nos ajudar. Que possamos ser homens e mulheres. Possamos honrar essas responsabilidades que Deus nos dá. E a maior responsabilidade, que é a sua vida com Deus. Você já é de Deus. Você precisa agora assumir essa responsabilidade. Filho de Deus não pode viver de qualquer maneira. Porque o Filho de Deus, ele confessa que a vida dele já não é mais dele, é de Deus, não é isso? Que eu morra para que Cristo viva em mim. O que a oração do Pai Nosso nos ensina? O que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso? A pedir o quê? Seja feita a tua vontade. Não a minha, mas a tua vontade, Senhor. Ele já ensina a gente a fazer isso daí. Não, é porque eu quero isso, eu quero aquilo. Antes de qualquer coisa, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer? O que eu faço com esse recurso agora que o Senhor me deu? Estou com um dia livre, Deus. Onde você quer que eu vá? Você quer que eu visite alguém? Você quer que eu pregue a palavra? Ou o Senhor quer que eu fique aqui só para o Senhor, meditando? O que o Senhor quer que eu faça hoje, meu? Quantas vezes a gente levanta de manhã e fala isso para Deus? Me dá a direção, Senhor. Quantas vezes a gente faz isso? Mas na maioria das vezes o que acontece? A gente já levanta no automático. Levanta, toma café. Alguns tomam um banho, outros não. Esse valor de banho é complicado. E já sai para fazer isso. Quando vê já anoiteceu, dorme no dia mesmo, no automático. O que você acha de você parar um dia e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje?
Ele está pronto para ouvir o que ele falar, porque de repente ele vai falar assim: ó, meu filho, eu sei que hoje você estava aí com um plano de trabalhar isso aqui, de resolver aquela questão ali, mas eu quero que você hoje abra mão de tudo e fique aqui só para mim. Senta no cantinho, deixa tudo que você planejou quieto lá no canto, liga e desmarca todo o compromisso e fica só para mim. Talvez alguns não vão aguentar, né? Eu não consigo ficar aqui. Eu tenho coisa para fazer, Senhor não está percebendo, eu tenho coisas para fazer. E Deus está falando: eu sei, eu quero que você faça a minha vontade. Fica para mim hoje. Eu quero falar com você. Fica quietinho no seu cantinho com a Bíblia, orando, me buscando. Senhor, mas os meus compromissos. Hoje o seu compromisso é comigo. Será que dá para a gente honrar isso? Ou a gente tem muita coisa do meu? Não pode nem pensar, misericórdia. Eu não posso nem pensar em deixar de fazer, porque afinal de contas as pessoas estão precisando de mim. É mesmo? Você é indispensável? Um mês de cama sem levantar. Fica doente na cama um mês e o mundo continua acontecendo. As coisas continuam acontecendo. E você finalmente percebe que você não é indispensável para o mundo, para os afazeres, para as responsabilidades. Que se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Você finalmente aprende que a sua prioridade tem que ser Deus na sua vida. Ele é a joia maior, de maior valor. Feche seus olhos. Pai querido, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus, a trabalhar, Deus, os talentos que o Senhor nos dá. Nos ajuda a administrar, Senhor, as dádivas que o Senhor nos concede, ó Pai. As porções da graça do Senhor que o Senhor nos dá. Nos ajude a ser diligentes com essas responsabilidades. Com a nossa família, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os irmãos, com a igreja, com os amigos e principalmente com a obra, com a salvação. Principalmente com o dom da salvação. Cuidar das joias de maior valor, do Espírito Santo que habita em nós, vaso de barro, mas que guarda a joia mais preciosa do universo. Sejamos homens e mulheres, ó Deus, que possamos dar valor às coisas do Senhor. Sejamos homens e mulheres que verdadeiramente, ó Pai, se submetem à Tua vontade, se submete às Tuas prioridades e não às nossas. Ajuda, Senhor, porque o nosso coração humano não quer ficar parado, nosso coração humano não quer ter contemplação, nosso coração humano não quer priorizar o reino, porque o nosso coração humano tem muita coisa para fazer. E acabamos deixando o Teu reino em segundo lugar. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos ser encontrados aprovados. Nós sabemos que o Senhor vai voltar, nós sabemos que não tem como escapar desse tribunal. Sabemos que aqui o tribunal do mundo dá até para enganar, dá para enrolar, se tiver dinheiro dá até para comprar. Mas o tribunal de Deus não. O tribunal de Deus é justiça. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então nos ajuda, por favor, que todos nós sejamos encontrados aprovados, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Ok, Tisa.